Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute Machado e a dogmática. Eu queria propor, em cima já das distinções que foram feitas a partir de Kant, poderia ser o que é isto, o iluminismo, né? Já fizemos a necessária discussão sobre que a dogmática é indispensável e, enfim, nós temos também uma dogmática no cotidiano, no que o Drayton concorda, essa é uma questão filosófica. E sobre a questão da dogmática, portanto, uma questão para o direito, já que a maioria do nosso público, a maior parte do público é do direito, como que a leitura da literatura de Machado, o Medalhão, por exemplo, o próprio Bacamarte ou Apolo, ou a Sereníssima República, outro conto importante, ou Ideias do Canário, tantos outros, pode nos ajudar a entender o necessário papel da doutrina jurídica como a que deve fazer uma coisa que eu inventei chamado constrangimento epistemológico. Porque eu queria que o Drayton começasse a responder, não pode dizer que esse livro é uma outra coisa porque você ficaria constrangido. Nesse sentido, eu queria que você desenvolvesse de como também a doutrina deve constrangir quando os tribunais erram ou quando o juiz erra, enfim, nesse sentido. Eu fiquei pensando agora, eu conheço essa tua abordagem, é uma espécie de... nós não podemos fazer... Porque a questão é a tradição, então. Pois é, nós não podemos fazer teoria todo o tempo, mas ela funciona com o constrangimento, uma espécie de ideal regulador. Eu nunca atinjo, mas eu tenho que me aproximar. Então, evidentemente que as decisões, algumas decisões serão equivocadas, mas esse permanente processo de autocrítica, de aproximação de uma resposta mais adequada às questões. Isso. Então, nesse sentido, ela tem uma função muito importante. E eu acrescentaria outro elemento, numa perspectiva hermenêutica também. A doutrina, a dogmática, como uma itinerante que busca respostas. Eu já disse isso, mas reitero, no seguinte sentido. Mais importante do que as respostas que a doutrina dá são as perguntas que ela coloca. Porque as respostas vão caducar com o tempo. E as perguntas não. Elas são só respondidas de um modo diferente. E não é por acaso que a palavra questio, questão, vem do latim querere, que é buscar. Então, e nesse sentido ela tem um papel crítico. Quando uma resposta se estabelece como uma resposta para todos os tempos, para todos os problemas... Autossuficiente, aí nós temos um equívoco. Temos um problema. O problema é que essa dogmática jurídica cada vez mais faz as perguntas e muito menos as perguntas certas. Na verdade, eu acho que a dogmática jurídica, essa que tem que ser criticada, tem tentado fazer o seguinte: ela tenta dar respostas antes das perguntas, antecipar, e para que todas as eventuais perguntas já estejam respondidas com base em enunciados, etc. Esse tipo de coisa que eles gostam de fazer. No início do... Há uma paixão por enunciados nesse país. Então, as pessoas se fazem um workshop. Outro dia um juiz mandou prender um cara por causa de um workshop, porque ele tirou, contra a jurisprudência, contra tudo, o Supremo, eles tinham um enunciado feito em workshop. E aí o cara pagou, o cara ficou preso lá por causa de um enunciado de workshop. Poxa. No início do programa, tu colocavas a pergunta, né, de o que é que faz com que o Machado de Assis, por exemplo, né, esses grandes autores, a gente poderia falar de Shakespeare, ou né, esses grandes autores, têm essa percepção, né, avant la lettre, tipo Machado escrever Ideias de Canário antes de Wittgenstein. Né? Porque, na verdade, diferente do direito, isso que o Drayton falava agora há pouco, o importante é a pergunta, né? Na literatura, todo livro não se coloca como uma resposta para o seu leitor. Todo texto literário
não surge durante o ato de leitura e quando nós terminamos essa leitura como uma resposta de o mundo é assim. Na hora em que nós fechamos o livro, o que se coloca é a pergunta, nenhuma resposta. Então, a literatura nos deixa cair no vazio e nos obriga sempre a tomar uma decisão diante da vida e diante do mundo e diante daqueles temas, daquela problematização que está sendo colocada ali. Tá? A literatura não tem resposta pronta, não tem máximas. Tá? Não. Ou se tiver, aí é estilo nosso conhecido, né? Representante da academia, né? Onde a gente vai fazer autoajuda e vai dar fórmulas de como é que os outros devem viver, né? Sim, então vamos escrever autoajuda. Autoajuda significa... Então não é literatura. Que ajuda o que escreve, né? Claro. A ele mesmo, né? Porque senão seria outro nome, né? Não seria autoajuda. Seria ajuda, sei lá... Heteroajuda. Heteroajuda, mas não autoajuda. Autoajuda é só para ele. E engraçado que todo mundo que escreve isso se dá bem. Os que não, os que, a gente não sabe. Os que leem, eu não tenho uma história do cara que tenha lido aqueles livros tipo O Segredo ou outros que, sei lá, que tenha ganhado na loteria, eu tenha enriquecido por dizendo eu posso. Mas a questão é essa, né? O texto literário, ele é uma pergunta, ele é uma questão, ele coloca uma questão, ele não dá uma resposta. Se a pretensão for dar uma resposta, ou se o texto estiver dando uma resposta, não é boa literatura, com certeza. Lembra daquele poeta uruguaio? Mas isso é diferente do direito, né? Claro. A questão das perguntas por fazer. Eu acho que o direito, exatamente isso que você disse, encaixa, porque todo dogmatismo no direito tenta adiantar respostas de perguntas que ainda não foram feitas. Ele pouco se importa com o que são as perguntas. Por isso que tem um poeta uruguaio, que eu não lembro o nome agora, que disse que quando achava que tinha todas as respostas, me cambiaram as perguntas. E só isso já dá um conto. E talvez uma distinção que a gente possa introduzir entre instrução jurídica e formação jurídica. A instrução jurídica é quando eu recebo, de modo heterônomo, de fora, um cabedal de conhecimentos. Mas a formação jurídica, esse aspecto autônomo daí, é quando eu me aproprio, quando eu testo, quando eu vejo se aquilo é consistente ou não. Imagine se não houvesse o caráter problemático da questão, o direito nunca ia evoluir, nunca teria, permaneceria ser mesa. Nós bastaríamos uma vez ter feito teoria e essa teoria daria conta de todos. Suficiente. Mas os problemas vão mudando, a realidade vai mudando e nós temos que buscar respostas novas, né? Você acha que um professor do professor, digamos assim, tipo medalhão... Tem bastante. E o bom é que medalhão tem esse duplo sentido, né? Claro. O professor medalhão é aquele cara aquele cara que vem poucas vezes no semestre. Professor medalhão, ele resistiria... Normalmente ele tem um outro cargo junto, uma outra carreira. Né? Sim, tem muito. O professor medalhão resistiria, por exemplo, às ideias do Canário lidas por um aluno em voz alta? O professor medalhão sequer entenderia as ideias do Canário, né? Porque ele faz parte da própria essência do medalhão. Na verdade, o medalhão seria avesso a tudo. O medalhão é avesso ao nosso programa, né? Sim, exatamente. Porque o nosso programa, a gente está aproveitando a literatura para convidar a pensar, e esse é o princípio fundamental do medalhão, o medalhão do Machado, eu estou dizendo, é não pensar. E se o medalhão do Machado, por acaso, está olhando o programa, ele vai ter a nítida impressão de que não é para ele, é para os outros medalhões. Também. Não, mas porque o conjunto dos enunciados aos quais estão servindo, o meu não faz parte. Mas eu acho que vocês estão sendo otimistas. Eu acho que ele, ao ver um aluno, ao escutar um aluno lendo o conto de ideias do Canário, ele vai resumir dizendo que é a história de um lindo passarinho. Sim. Claro. Sim, claro. É como é o Shakespeare contado por um nécio, né? O Júlio César. Assim, o Cássio e o Brutus, né? O Cássio fazendo intriga com o Brutus, dizendo, aquele dia estava eu e César. César disse, vamos nos atirar às águas do Tíbris, e as águas se agarravam nas margens e tal, e aí eu descobri.
este Deus não sabia nadar. Ele não sabia nadar. E depois estávamos lá no calor do deserto e ele gritava: Titinho, Titinho, eu tenho sede, dê-me água. Esse Deus tinha sede. Um Nécio contando, Júlio César diria: César era um bundão e não sabia nadar e quase morreu de sede. Esse é o problema do medalhão, né? Enfim, sobre rodadinha final. Sobre o constrangimento. 30 segundos cada um. Não, sobre o constrangimento, tu sempre resgata o fator Julia Roberts, que nós não vamos contar, então aquele que tiver interesse, né, que se informe. Eu acho que um tema que tem a ver aqui, Cervantes agora fazendo 400 anos, né, seria a novela do Curioso Impertinente, que tu tanto gosta, acho que é um tema comum. Fica o registro rápido de que temos a Anamorfoses, Revista Internacional de Direito e Literatura, segundo número já está disponível, uma revista eletrônica, está no site da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e estamos recebendo artigos já para o 3º número em inglês, alemão, francês, italiano e também português. Todos estão convidados. Maravilha, boa pedida. Drayton. Por isso que o nosso programa foi um convite a ir para além da superfície, ultrapassar as aparências e buscar aquilo que é o essencial. Superar a postura do medalhão, que seguia por adjetivos, ele coloca isso no fim do texto, e buscar aquilo que é substancial, que é substantivo. Machado é um autor que deve se revisitar sempre, que sempre apresenta novas descobertas, que sempre apresenta outra leitura, e que isso é sempre enriquecedor, né? Então, não deixe de ler Machado nunca. Perfeito. É um dos autores mais encantadores. Acho que Shakespeare é o nosso Shakespeare brasileiro, né? Eu acho. Claro, são questões diferentes. Guimarães Rosa, digamos, poderia ser que é um fenomenólogo para escrever e tal, mas enfim, são coisas que deixam a gente encantado. Quero agradecer o brilho das participações de vocês, pelos textos. Assim é bom fazer o programa, estou no 8º ano, poderia ser uma rotina de repetição, mas a gente vai se reciclando também, e Direito e Literatura continua, fica por aqui agora esse de hoje. Assista esse e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.